gente que o Adamastor, a grande qualidade dele é transmitir sem esconder. Ser professor é isso. Né? O Adamastor, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, eu sou relativamente suspeito para analisar esse trabalho porque a gente viu nascer esse trabalho. Então, vou fazer algumas pequenas observações para complementar o que já foi dito aqui. Eu acho que é muito importante para a valorização do teu trabalho, que tu colocas que o objetivo, e sempre foi o objetivo, ao contrário dos outros modelos experimentais que eu é desenvolver um modelo experimental estável. Tem que reforçar esse aspecto. O objetivo desse estudo é desenvolver um modelo experimental estável de aneurisma em carótido suíno. E um outro aspecto, lá na discussão, é que a pergunta que se faz, existe algum outro modelo que usou a carótida interna de suínos? Não existe. Então, começa dizendo assim, este é o primeiro modelo experimental na literatura que utiliza a veia jugular interna, ao contrário de todos os outros. Isso é mais no sentido de valorizar o teu trabalho. Então, é um modelo estável, esse era o objetivo, foi cumprido ou não? Pelo menos parcialmente foi cumprido. E ele é original ou não? Já teve outros que já usaram jugular interno? Se não tiveram outros que usaram a jugular interna, que usaram a jugular externa, esse é original. E tem a vantagem de que a jugular interna está a carótida mais fácil na dissecção. Um outro aspecto aqui é que é uma razão fundamental da descrição da técnica é que alguém possa reproduzir perfeitamente e dizer assim, bom, eu vou testar de novo essa técnica para ver se ela realmente eu consigo reproduzir aqueles resultados. Então aqui, o diâmetro longitudinal da arteriotomia, o diâmetro transversal da arteriotomia, melhor dito, é igual a 2 milímetros no seu maior diâmetro, que é na parte central. E como é uma elipse, ele não é todo. Tu não tirou um retângulo da artéria, tu tirou uma elipse, cujo maior diâmetro, que é portanto central, era de 2 milímetros. Então tem que botar diâmetro transversal máximo de 2 milímetros. E que isso corresponde, talvez acrescentar, que na artéria do suíço corresponde a mais ou menos 50% da circunferência do diâmetro completo da artéria, porque a artéria tem 4, né? Mais ou menos, 4 e pouco, foi medido, sim, é mais ou menos 50%, um pouco menos de 50% da área. E o outro aspecto em relação à metodologia é que a seguir procedeu-se a ligadura da fístula a uma distância tal da anastomose que o valor do volume do aneurisma formado fosse igual a 27 vezes maior que o valor da área. Também difícil de entender, mas a verdade é a seguinte: eu não conheço nada sobre isso. Vou perguntar assim, de onde é que tirasse isso dos 27 vezes? Tem que ter, lá na discussão, como é que tu chegaste a esse volume de 27 vezes? Como é que se aplica essa fórmula? E como é que tu calcula a distância tal essa? Tá, tu diz assim, bom, esse aneurisma tem 27 vezes o volume da arteriotomia. Então a distância que eu devo ligar é X. Como é que chegasse a essa conclusão? O leitor tem que saber exatamente reproduzir aquilo que foi feito. Então talvez aqui elaborar um pouco mais a descrição da técnica cirúrgica. E aquilo que o professor Kleber falou, que nós já vimos comentado, em relação ao inglês. Aquilo que o mundo vai ver, aquilo que nós estamos vendo aqui, que é um trabalho excelente, é um aspecto. Aquilo que um leitor da Austrália, da África do Sul, da China, vai ler é o teu resumo. Tá? E se ele se interessar, ele vai ler o artigo completo. Mas o resumo vai fazer ele ver pelo menos o seguinte: bom, esse aqui é o primeiro trabalho em que usa jugular interno e esse aqui é um modelo estável. Então vale a pena ler o resto.
E é assim que eu faço na literatura. Eu entro no PubMed, entro no resumo ali. Se o N for pequeno, se não for um estudo a X, conhece aquele outro desenho, eu nem vou ler. E assim acontece com 90% dos trabalhos que a gente olha na literatura. A gente olha o abstract e nem lê o artigo. Rejeita o artigo ou acha que não é de interesse. Então, reforçando aquilo que o professor Cleber falou, eu acho que o abstract é tudo. É 90% do artigo. Tem que ser muito bem feito. E é quase uma mágica tu conseguir dizer tudo o que tu queres no abstract. Mas acho que é muito importante na metodologia que o leitor consiga reproduzir fielmente a tua metodologia. Mas são essas pequenas observações e reforçar alguns aspectos, mas eu acho que a pós-graduação lá organizada pelo professor Kito está de parabéns. Os modelos experimentais são muito importantes. Você vê que na literatura é muito pobre disso, de modelo experimental, numa era em que a cirurgia endovascular está crescendo exponencialmente. Então, esse modelo experimental talvez sirva para que outras pessoas façam em artéria renal, façam em artéria mesentérica, façam em outros locais e o teu artigo seja muito bem citado, porque pode ser reproduzido, além de ser reproduzido na carótida, pode ser reproduzido em outras áreas. Em relação à originalidade, né, da ideia do artigo, a gente encontrou uma dissertação aqui na pós-graduação que descreve que utilizou a veia jugular interna, imediatamente embolizou. E ele coloca lá, que eu marco na nossa revisão, e ele descreve que a técnica que ele utilizou foi semelhante a Murayama, um autor que escreveu há uns 10 anos atrás. Eu fui em Murayama. Murayama não descreve que fez com veia jugular interna, fez com veia jugular externa. Então eu fiquei na dúvida se ele fez o que Murayama fez ou se ele utilizou a veia jugular interna. Ficou a dúvida. Eu tentei ligar para esse autor, não consegui. Procurei o artigo publicado dessa dissertação em algumas revistas no PubMed, Cielo, etc. Não achei. Então ficou mas eu acho que ele é o primeiro nosso, com veia jugular interna, porque ficou essa dúvida. Se ele falou que fez conforme a Murayama, eu fui lá em Murayama e não tem. Foi com veia jugular externa. Quem é o autor dessa tese? Da neurologia. É da neurologia? É Mossman. Da forma publicada é o primeiro. Mas não foi publicado, não achei publicação. Publicado só seria o primeiro. Então, É o meu moço. Então vamos. Então, em relação ao modelo experimental, vamos redigir colocando que é um modelo estável e realmente grande parte dos modelos descritos na literatura são ou embolizados imediatamente à sua confecção ou são retirados para estudo histológico. Não são avaliados, acompanhados e avaliados a PVedade alguns dias depois, como nós fizemos. Podemos colocar diâmetro transversal máximo da artéria, vamos ver aqui só. Como eu cheguei a 27 vezes, né? Então isso aí foi o seguinte, é um trabalho de 1960 de um autor chamado Black. Então ele fez aneurismos com tamanhos diferentes em cães e ele observou que quando o volume dessa bolsa era muito grande, ou seja, no caso do trabalho acima de 28 vezes o valor do diâmetro da área, do valor da área da arteriotomia, todos eles trombosavam. Então, eu me baseei nesse trabalho para não fazer aneurismas tão grandes e ele sugeria que isso decorreria do fluxo lento dentro do aneurisma, batendo em fundo cego, proporcionaria a trombose do sangue lá dentro, a coagulação. Então, pelo que eu entendi, quanto maior o aneurisma, maior o fluxo lento e a capacidade da gente ter eles périgos após alguns dias de acompanhamento não seria possível. Então, eu tive que limitar a esse tamanho.
do aneurisma. Mas tu tem que explicar como é que tu fizesse a correlação entre o volume e a distância que tu fazia a ligadura. E no trabalho, para tu não se tornar muito extensa a discussão, diz assim, nós utilizamos o critério do autor fulano de tal para... Certo. E a razão disso, para que nós diminuíssemos a chance de trombose da luz do aneurisma, do volume do aneurisma. Então, isso aí tu tem que explicar, né? Tá. Ou pelo menos referir. A gente vai formular, redigir, deixar mais claro isso aí, realmente tudo isso que eu falei, redigir para que o leitor entenda realmente a justificativa para todo esse cálculo, né? Para todos esses cálculos que a gente fez. Acho que respondi.